Bom dia, meus amados irmãos. Aqui observando o vídeo e lembrei do Erinaldo, meu filho, né? Ele fala assim, mãe, a gente para gravar um vídeo pro YouTube tem que ser bem, a imagem tem que estar ótima, enfim, a pessoa tem que estar tudo bem legal. Mas o meu foco aqui também é levar uma aparência bem legal para vocês, mas meu maior foco aqui é a palavra de Deus. A única coisa que eu gosto é de colocar em mim é um batonzinho, um brinco, alguma coisa assim. Mas eu gosto de fazer as coisas para o Senhor, tudo com ordem e decência. Eu me policio muito com a maneira que eu me visto. Isso foi Deus que trabalhou em mim, né? Isso não foi o meu querer, mas foi o querer do Senhor. Mas enfim, nessa manhã de hoje eu quero render, nessa tarde, né? Já é tarde, eu não sei ainda, mas já é tarde. Eu quero render graças ao Senhor por mais essa oportunidade, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. A minha intercessora, mais uma vez, como sempre, me incentivou aqui hoje de manhã a trazer a palavra, mas só agora que eu estou aqui deixando a palavra, né, de hoje, né, que está lá no livro de Isaías, né, sem demoras, né, porque essa palavra falou muito comigo no início da minha conversão ali onde eu morei aqui em Brasília, um dos lugares que eu passei muita luta, mas que Deus foi comigo. E quando no início da minha caminhada com Deus, Ele trazia muito essa palavra para mim, né. E toda vez que eu abria a palavra, saía sempre na mesma... Abria a Bíblia, saía no mesmo capítulo. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E eu morria de medo, porque eu estava no início, né, ali da minha conversão. Tinha pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus e eu ficava com medo. Porque eu tinha uma irmã que ela me ajudou muito, ela foi bem na minha vida. Mas ela falava, olha, o livro de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, são os livros de conserto, né, um livro de profetas de conserto, que traz conserto para o povo. Eu tinha muito medo. Então, a gente não sabe, a gente, que quando Deus fala conosco na palavra dele, quando Deus nos traz um conserto, é porque ele quer o melhor para nós. Quando nós somos leigos, né, na palavra do Senhor, e ali o Senhor foi trabalhando em mim, e eu abria a palavra, eu fechava rapidão com medo, né, e aí Deus me fez lembrar hoje, né, do início da minha conversão, como é difícil, né, irmãos? Por isso que, como eu já falei aqui, é bom a gente estar sempre meditando na palavra. E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. O contexto vai dizer assim, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Aleluia, né? Como é bom sermos escolhidos, né? E consagrados por Deus a ser profeta na terra. Porque a gente não teme a nada. A gente vai na ousadia do Espírito, a gente só teme a Deus. E a mais nada. No início da minha conversão, eu era muito ousada no Espírito. Eu não tinha medo. Eu ia, Deus mandava, e eu ia lá e falava aquilo que Deus mandava eu falar sem temer. Hoje, algumas coisas nos deixam meio que enfraquecidos, mas não é bom. Nós temos que nos fortalecer a cada dia. Porque quem me chamou e quem te chamou foi Deus. E Ele nos garante, amém? E aqui, a partir do versículo 1, vai dizer assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchia o templo. Aleluia. Aqui ele começa dizendo que no ano que o rei morreu, ele viu, né? No ano que o rei Uzias morreu, né? Eles foram levados, né? Perdão. No ano que o rei morreu, ele viu o Senhor, né? Aleluia. E ele temeu muito, porque ele viu ao Senhor. E aqui ele continua dizendo, né? No versículo, ele diz assim, no alto e sublime trono. Ou seja, ele viu o trono de Deus, aleluia, em visão, né? E ali no versículo 2 vai dizer assim, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés. E com 2 voavam. Aleluia. Coisa tremenda, né? Muito linda aqui. Então aqui está dizendo que ele viu Deus. Mas ele tinha os serafins, ou seja, os anjos que estavam ali de prontidão, né? De prontidão para guardar, né? Para cobrir o rosto de Deus, para que o profeta não fosse morto, o profeta Isaías, porque a glória de Deus estava naquele lugar. A glória de Deus desceu. E diz a palavra do Senhor que se algum de nós vê a face de Deus, na hora nós somos fulminados.
Por quê? Por causa da glória de Deus. E ali um cobriu o rosto, duas asas cobriu o rosto e duas cobriu os pés. E as outras duas, ele voava, né? O anjo voava, cobrindo a glória de Deus, para que o profeta não fosse morto, né? Aleluia. E aqui no versículo 13 ele continua dizendo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, Deus desceu ali e a terra inteira encheu da glória de Deus. Mas o povo não foi consumido pela glória. Por quê? Porque o rosto que resplandecia a glória estava coberto e os pés, né? Ali ele estava cobrindo a majestade santa, né? O poderoso nosso Deus. Eu vou continuar lendo, depois eu vou falar algo aqui, né, sobre a palavra, né? Mas eu vou ler os versículos e depois eu volto dando uma explicação a partir do versículo 4, do que Deus mandava falar, né? E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com um atenaz. Aleluia. Então aqui ele diz, né, ele teme a glória de Deus. Ele diz: ai de mim, né? Ai de mim, porque sei que vou morrer, porque eu vi a glória de Deus, né? E ali o anjo do Senhor, um dos serafins, vai ali no altar e tira uma brasa do altar, né? E traz até o servo do Senhor, né? Isaías. Glória a Deus. E com Atenaz, que era aquele, vamos dizer assim, como tinha o cetro de justiça, assim também tinha um Atenaz que trazia, né? Tocava ali no altar e pegava aquela brasa e trouxe até o servo de Deus. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece os ouvidos, e fala-lhe os olhos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e ouvidos, como os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a se saber, a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fique sem habitante, e nas casas não fiquem moradores, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dele os homens, e no meio da terra seja grande o deserto. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfalecer
ainda ficará firme, assim a santa semente será a firmeza dela, aleluia. Então aqui Deus está dando uma palavra de correção mesmo para o povo de Israel e para nós também nessa manhã de hoje. Mas só é para que nós venhamos modificar, para que Deus ele quer mudar algo em nós, ele quer nos transformar, ele quer fazer algo novo. E ali quando o profeta fala, né, que ai dele que viu a face de Deus, que viu Deus enviou um anjo ali para purificar os lábios dele, tira aquela brasa do altar, ou seja, santidade, né? Colocar santidade nos lábios dele, porque ele temeu. E Deus falou assim, né? A quem enviaremos? Quem vai enviar para pregar para esse povo de coração duro, esse povo rebelde, esse povo que não quer nada com Deus, que quer as bênçãos do Senhor, mas não quer o Senhor? E o que é que Isaías fala? Isaías toma-se a ousadia do Espírito e diz para o Senhor, envia-me a mim. Ou seja, ele diz assim, eis-me aqui. Quando nós falamos envia-me a mim, Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade e o teu propósito. E muitas vezes, quando nós falamos com Deus, eis-me aqui, nós queremos recuar. Quando nós começamos a ver que o negócio é mais estreito, né, e que nós não devemos brincar com as coisas de Deus, que nós não devemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, nós queremos muitas vezes recuar e não queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E aí, mas só que com o povo de Israel naquela época, meus amados irmãos, os profetas de Israel, eles não recuaram, eles foram até o fim. Se nós formos analisar a história de Paulo, Paulo era um homem que perseguia o povo de Deus e Paulo passou de perseguidor, aleluia, a perseguido. Por quê? Porque Paulo ele teve um encontro real e notório com Deus, com o próprio Deus, né? Ele teve um encontro com Jesus. E não foi fácil para ele, porque quando Jesus apareceu para Paulo, Paulo ficou 3 dias cego, né? Ficou cego, ele não comia, não bebia. E Deus enviou ali Paulo para Ananias, se não me engano, para que ele orasse por Paulo, para Paulo voltar a enxergar. Só que o teu mesmo servo de Deus naquela época, né? Ele quando viu lá, Jesus falou com ele primeiro, teve um encontro com ele, falou, olha, vai vir um homem aqui, chamado Paulo, e você vai orar por ele e ele vai ser curado. E ele vai me servir. Aí, o que ele fez? Não, aquele homem, ele perseguiu o nosso povo. Não é assim que a gente faz? Ele perseguiu o nosso povo, ele matava o nosso povo, ele não deixava nós pegar o teu evangelho. Mas o Senhor, que é santo, ele não queria isso. Ele quer quem? Ele veio para quem? Para os doentes. Doentes de alma, doentes de espírito, né? Que não queria fazer as coisas segundo a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade. Pessoas que não tinham sabedoria nenhuma de se humilhar perante a Deus, ou deixar o seu eu, o seu egoísmo de lado para ajudar o próximo. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Então Jesus ali, ele não se deixou, né? Apesar dele ser o próprio Deus, ele não deixou que o orgulho humano, porque, como diz a palavra do Senhor, Jesus era 100% homem e 100% santo. Mas o que prevalecia mais nele era o amor, que sempre prevaleceu nele, né? Em todas essas coisas, né? E ali aquele servo do Senhor deixou, né, vir Paulo. Paulo entrou ali e ele orou por Paulo e Paulo começou a ver de novo e eis que a Bíblia diz que Paulo preparou, né, ali uma comida para ele. Ele ficou 3 dias cego e sem comer e nem beber. Ou seja, Paulo teve um encontro real, sabe por quê? Porque Paulo nunca mais foi a mesma pessoa. E na Bíblia tem muitos servos, né, do Senhor, muitos. E Paulo é um desses, né, que foi decapitado. Diz a palavra do Senhor que Paulo foi decapitado por amor à palavra de Deus. Paulo, ele não desistiu, né? E é isso que eu e você precisamos, ter um encontro real e notório com Deus. E quando nós temos esse encontro real e notório com Deus, tudo muda na nossa vida. Nós começamos a fazer parte de um povo que já não mais se contenta com a maldade do mundo, mas quer transformar, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que nós temos que ser transformados, que nós não temos que aceitar as coisas desse mundo, né? E aí você vai me dizer, mas o Paulo fez tudo isso e assim mesmo foi decapitado. Foi por amor à obra, porque naquela época ainda existem pessoas hoje que são decapitadas. Não aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Nós temos o privilégio de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus e andar com a Bíblia na mão e não queremos. E tem pessoas lá fora, no dia de hoje, que ainda são decapitados por amor à palavra do Senhor.
né? Mas você sabe o que Paulo regozijou, o que ele viu na presença de Deus, dele ter se entregado à obra? Então, irmãos, isso é maravilhoso, isso é bom demais, isso é grandioso. E aqui Isaías se coloca na brecha. Isaías se coloca na brecha para levar a palavra do Senhor para um povo, para uma nação de coração duro, um povo rebelde. Coisas que eu e você muitas vezes não queremos. E que nós temos visto muito hoje falar nos YouTube aí, nas igrejas. Não estou aqui falando mal de igreja, não está repreendido. Mas o que mais o povo quer ouvir hoje é que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar um bom emprego. Ele tem tudo isso para você. Mas a palavra do Senhor está deixando de ser pregada, a verdade da palavra do Senhor. Né? Para que encha o eu do homem, o ego do homem. E aí? Naquele grande dia, como diz a palavra do Senhor, naquele grande dia muitos serão confundidos. Por quê? Porque pensa que pregou o evangelho, pensa que fez a obra e não fez. E ali quando chega naquele grande dia, no dia do juízo final, meu juízo final pode ser amanhã, eu posso morrer hoje e amanhã o Senhor chegar perante mim e dizer assim, aparta de mim que eu não te conheço, porque você não pregou o que estava na palavra, você pregou o que você queria, que ele queria dar êxito para você. E é o homem que queria receber. Ontem foi pregado na nossa igreja, lá no livro de Isaías 30, capítulo 30, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema não, irmãos. Você vai ter tempo para ouvir a palavra do Senhor e você vai receber, porque é muito bom, né? Eu vou ler só o contexto aqui do que foi falado lá ontem, na palavra do Senhor, né? É o ai de Deus, né? Aqui no capítulo 30 de Isaías fala: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobriram com um cabrito, né? Mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, né? Então, aqui, Deus está falando com o povo aqui no livro de Isaías também, capítulo 30. Ai, é o ai de Deus é quando nós somos rebeldes e fazemos aquilo que não agrada a Ele. O ai de Deus é dor, é luta, é sofrimento por causa da rebeldia, né? E aqui Isaías, no capítulo 6, ele fez a diferença, né? Eu vou ler só um pouquinho mais aqui do que Deus está falando nesse capítulo de Isaías 6, como ele fez para cobrir a glória dele, para que o profeta não fosse morto, mas que recebesse aquilo que o Senhor tinha para fazer com ele, né? O serafim que guardava a santidade de Deus eram resplandecentes, com 6 asas, com 2 cobria o rosto, indicando reverência, com outras 2 cobriam os pés, mostrando modéstia ou humildade. Com as 2 asas restantes, ele voava, mostrando-se prontos para o serviço. O foco principal dele, dos serafins, é a santidade de Deus. Ou seja, aqui é bem claro quando Deus fala aqui no livro de Isaías, né, que 2 asas cobriam o rosto de Deus, né, como reverência, a santidade, estava guardando a santidade de Deus. E as outras 2 cobriam os pés, né, em sinal de obediência, se prostrando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu me prostro diante de ti. E quantas vezes eu e você tem feito isso, né? Queremos a bênção do Senhor, sabemos que o Senhor faz em nossas vidas, mas nós não queremos, muitos de nós não tem mais reverência com a palavra do Senhor. Uma coisa que eu acho interessante é que quando está na igreja, né, recebendo, aí o pessoal fica tudo olhando pro relógio. Se demorar 5 minutos, já fica tudo doido para ir embora. Outros não aguenta, vai embora. Cadê a reverência, meus amados irmãos? Cadê a disponibilidade de fazer o ID do Senhor? E é isso que nós estamos precisando, né? Fazer o ID do Senhor. E quando nós nos derramarmos totalmente na presença do Senhor, pode ter certeza, meus amados irmãos, o Senhor vai entrar no nosso... Ele já está no nosso lar. Mas Ele vai fazer, Ele vai trazer aquilo que você tem almejado.
Quando você verdadeiramente tomar uma atitude de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, buscar a face de Deus. Não fique só aqui ouvindo a mensagem, não, mas ouça a mensagem, busque a vontade do Senhor, procure um tempo para você congregar, para você receber da parte do Senhor, mas também dentro da tua casa, onde você for, seja referência, seja ali um vaso na mão do oleiro para você fazer o ídolo do Senhor, porque Deus ele é contigo, Deus ele é comigo. Se o Senhor não estivesse na nossa casa, o que seria de nós, né? Só você sabe como é você e Deus é da sua casa. Só eu sei o que eu passo, eu e Deus é da minha casa. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, sabe por quê? Porque Jesus já venceu por mim e por você. E é por isso que eu estou aqui hoje para deixar essa mensagem para você. É por isso que você vai estar aí do outro lado para ouvir essa mensagem, tomar posse e se firmar na presença do Senhor. Nós somos boca de Deus na terra. Mas nós precisamos também dar testemunho, né? Do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Do que o Senhor ainda há de fazer por nós. Para que no grande dia o Senhor diga assim conosco. Entra, venha, amado da minha alma. E entre no meu aprisco. Ou seja, entre na minha casa, entre no meu lar. E nós glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Pelas bênçãos dele, pelas maravilhas que o Senhor tem para mim e para você. Então a mensagem hoje é essa, meus irmãos. Eis-me aqui, envia-me a mim. E que a glória de Deus se manifeste dentro da tua casa. O que é que você precisa? Qual é a bênção que você precisa? Então se prostre, tenha reverência com a palavra do Senhor. Viva aquilo que o Senhor, os projetos de Deus na tua vida, o que Ele tem para você viver. Busque ao Senhor. Faça a vontade dele. Não é fácil, como eu sempre falo aqui. Mas olha que palavra, que o profeta ele se colocou na brecha. Então, como Isaías, você pode ser o Isaías de hoje. Pessoas podem receber através da sua boca, através do seu toque, porque Deus, ele já nos ungiu, né? Como servos dele, para fazer o ID dele. E para que as vidas sejam transformadas e alcançadas em todas as áreas. Seja na saúde, seja na finança, seja no casamento, no seu serviço e principalmente na sua vida com Deus. Precisamos mudar a nossa vida com Deus, a forma que temos vivido com Ele, a forma que nós temos andado na casa do Senhor, na presença do Senhor. E não só na casa do Senhor, não é dentro da nossa casa, no meio dos nossos. Né? Amém? Então vamos orar para que o Senhor venha ter misericórdia de nós mais uma vez, mais um dia, e que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Soberano e eterno Pai, nesta hora eu quero render graça pela Tua palavra, por tudo que foi falado aqui, que foi ministrado. Deus, a Tua palavra diz que quando a palavra é enviada, Pai, ela não volta vazia. Pai, que venha gerar frutos, meu Deus. Porque de nada adianta, Pai, se os Teus filhos estiverem ouvindo e não gerar frutos, Pai. Que a palavra não volte vazia, porque é isso que a Tua palavra nos garante. Pai, que o Senhor venha alcançar vida, Senhor, através da Tua palavra e através dos meus lábios, Senhor. E que nós possamos dizer, servos do Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E que o Senhor me chame ao Teu aprisco. E conserte tudo que está errado em mim, tudo que está errado naqueles que vão ouvir, Senhor. Se há algo errado, que há, porque nós somos humanos e somos falhos. Que as Tuas mãos fortes, Pai, venha nos alcançar. E venha nos ajudar a perseverar. Que neste dia de hoje a glória do Senhor se manifeste sobre nós. E que o Senhor venha nos purificar. Que o Senhor tire uma brasa do altar e coloque nos nossos lábios. Para que nós sejamos purificados. E que o Teu nome seja exaltado. Alcança a minha parentela de longe e de perto. Alcança a parentela de cada um que vão ouvir a Tua palavra de longe e de perto, Senhor. Glorifique e exalte o Teu nome. Que haja restauração, que haja libertação, que haja cura. Alcance os casais, meu Deus. Em nome de Jesus, que tem se destruído por meras discussões, por coisas pequenas. Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Limpa o Teu altar, Senhor. Faz, meu Deus, segundo o Teu propósito e a Tua vontade. E que você que ouvir essa palavra venha receber a cura que você almeja e que você necessita nesse dia de hoje. E que o nome do Senhor seja exaltado. Que a tua família venha ser abençoada. E como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas. E fiquem todos com Deus. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade.